dor de cabeça pelo menos uma vez na vida, né? Mas tem muita gente que tem com frequência. Tem gente que até considera normal ter dor de cabeça, de tão frequente que elas são. E as causas, gente, são muito variadas. Eu mesma já tive uma fase com muita dor de cabeça, já pesquisei, aí a gente acha, será que é vista? Será que é hormonal? Será que... Bom, enfim, são tantos serás, tanta coisa para investigar, mas a gente sabe que as dores de cabeça também podem ser desencadeadas por motivos emocionais ou até situações de estresse. Às vezes você está com muita raiva, está tenso, preocupação com data, com horário, excesso de trabalho, dormiu pouco. Hoje a gente vai entender mais sobre como e por que essas preocupações ou esses sentimentos pesados nos causam dores de cabeça, tá bom? Eu tô aqui com o Dr. Leandro Teles, que é neurologista. Muito obrigada por ter vindo. Ele tem uma experiência muito grande nessa área. Ele ministra aulas no curso de medicina da USP. É um neurologista que a gente acompanha com frequência e tem muita coisa boa sempre para passar pra gente. Toda vez que você vem aqui, eu aprendo e eu fico muito feliz que você voltou, viu, Leandro? Vamos falar de dor de cabeça. É isso mesmo que a gente deu uma analisada? Ela pode estar associada a essas emoções? Sem dúvida alguma. Então, esse é um dos sintomas em medicina mais comuns, né? Então, dentro de um consultório de um neurologista, mais da metade dos casos serão de dor de cabeça. Na população geral, mulheres, homens de todas as idades sofrem com esse problema. A gente tem várias causas de dor de cabeça, a gente tem catalogados mais de 150 tipos de dor de cabeça e também tem vários desencadeantes. Vamos supor, a pessoa tem enxaqueca, então essa é a doença dela, mas ela pode ter vários desencadeantes, como você falou, hormonal, alimentar, em termos de sono e também emocional. Você fala é atencional, que é um outro diagnóstico, ainda mais comum que a enxaqueca. Também pode ser motivada por fatores emocionais, estresse, sobrecarga, quadros de ansiedade e depressão. Então, realmente, a gente tem a ponta do iceberg, que é a dor de cabeça, sinalizando que talvez tenha alguma outra coisa errada no seu organismo, né? Tá, e como é que a gente vai descobrir qual é a causa dessa dor de cabeça? A primeira coisa é analisar qual é o aspecto, né, da dor. Então, por exemplo, a enxaqueca é uma dor bem conhecida. Ela é uma dor pulsátil, mais lateralizada, junto com náusea, a luz incomoda, o barulho. Quem tem enxaqueca tem essa característica. E aí é importante procurar na vida dela qual que é o fator que leva ao aumento da frequência. Privação de sono, jejum, estresse, alguma alimentação, pré-menstrual, no caso das mulheres. Então, tudo isso pode ser o desencadeante dessa dor tipo enxaqueca. A cefaleia tipo tensão muscular, ela é um pouco diferente. Dói a cabeça toda, é uma dor mais difusa, é uma dor em aperto ou pressão, é uma dor um pouco mais leve, sem muita náusea. Às vezes a pessoa não quer se alimentar e não tem tanta intolerância à luz. Então, cada tipo de dor, ela tem um jeito de acontecer, ela tem uma frequência. Sempre que estiver incomodando demais a vida da pessoa, frequência alta, acima de 1, 2 ao mês, né? Uso de analgésico acima de 1 vez por semana, 2 vezes por semana, é porque passou da hora de você procurar um especialista. E precisa procurar, né? Precisa procurar para mapear a dor. A dor tem que ter nome e sobrenome, para não ficar repetindo, não, minha dor é não sei o quê, não sei o quê. Muito comum falar assim, é a vista, é a sinusite. Então precisa saber exatamente com clareza qual é o determinante, bolar um planejamento a curto, médio e longo prazo, tanto para cortar aquela dor que já começou, como para prevenir. E não é só remédio, né? É importante você reconhecer o que tem que mudar no seu hábito de vida. Será que não está com sobrecarga de trabalho? Será que as relações interpessoais não estão te prejudicando? Será que está dormindo adequadamente à noite? Faz tempo que não tira férias? Será que a alimentação está balanceada, não está? Como é que está a questão hormonal? Então, um monte de coisa tem que ser respondido numa consulta com um especialista em dor de cabeça. E para isso você tem que dar uma paradinha e pensar nessa dor de cabeça e em todas essas possíveis causas. Ontem a gente foi até as ruas para entender um pouquinho como é que é a dor de cabeça na maioria das pessoas e o que é que tem causado essa dor de cabeça. Muitos não sabiam responder qual era a causa, mas a gente tem alguns que se prontificaram a contar pra gente. Vamos conferir agora Legal, as vamos ver, causas então. da dor de cabeça. Atualmente é esse transtorno da vida de hoje, né? Muito movimento, muita buzina, muito trânsito, muita poluição, tensão nervosa por falta de segurança. Isso acaba prejudicando a saúde. Me causa muita dor de cabeça, melancia, manga, goiaba, essas coisas eu não posso, porque eu tenho enxaqueca, né, constante. Trabalho, o dia a dia, correria, da vez está diminuindo
Parece que aumenta mais o trabalho, né? E o estresse, o barulho, aquela movimentação, aquilo ali estressa demais e aquilo ali te dá um peso na cabeça. Às vezes alguma coisa que eu como ou muito gorduroso me dá dor de cabeça. Frequência? Acho que umas 4, 3 vezes por semana. Sim, é bastante, é porque assim, como eu estudo e trabalho, aí geralmente eu durmo muito pouco. Porque o momento que eu tô em casa eu tenho que estudar, entendeu? É estresse, provavelmente estresse, muita preocupação, às vezes a ansiedade de resolver as coisas rapidamente. Normalmente dura 3 dias, vai até 5. E eu não sei exatamente a causa, né? Mas como eu passo em psiquiatra, ela diz que é o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então ela acha que é devido à ansiedade que eu tenho a dor de cabeça. Eu tô indo agora buscar um chazinho, né? E eu costumo ficar com aquelas vendas que você coloca para dormir. Aí eu tomo um chazinho com remédio e espero passar. Fico no escuro, não ligo o computador, não fico muito tempo em frente ao computador. Ajuda bastante. Tem pessoas que têm uma dor de cabeça com uma causa que a gente nem imagina, né? Eu nunca ouvi, por exemplo, a causa de comer melancia. Eu fico achando que é um alimento tão inofensivo, né? Mas ela pode causar dor de cabeça. Em algumas pessoas, sim. Então, parece que até combinei com o pessoal na rua, porque a gente falou tanta coisa de privação de sono, estresse e alimentação, e aí a gente teve exemplo das pessoas na rua referindo realmente isso como desencadeante. No caso daquela senhora que referiu a melancia e a goiaba, ela está falando da enxaqueca. Eventualmente, a enxaqueca pode ter alguma predisposição à dor com algumas coisas cítricas, alguns alimentos. Então, é uma coisa bem peculiar. Gordura também é clássico. Fast food, comida muito condimentada também provoca enxaqueca. Até queijo branco provoca enxaqueca, Queijo branco né? um pouco menos, o queijo amarelo mais. Tem tiramina, o queijo mais envelhecido, tipo prato, mussarela. A ricota, o cottage, o requeijão um pouco menos. Mas pode acontecer. Então, queijo é clássico. Vinho, principalmente o vinho tinto, ele também pode provocar enxaqueca em pessoas predispostas. Chocolate, refrigerantes à base de cola, coisas que contêm cafeína. Então, tudo isso pode levar à dor em quem tem uma predisposição. Não é a causa, não é que a melancia levou à dor de cabeça. A pessoa já tem uma predisposição genética à enxaqueca e a melancia funciona como um desencadeante. Já nas outras pessoas que falaram, muitos parecem ter dor de cabeça tipo tensão muscular. Quando você acorda cedo, trabalha muito, é natural você contrair involuntariamente essa musculatura. A gente fica mais carrancudo, com o rosto mais fechado, e essa contração contínua da musculatura em volta da cabeça, que a gente não imagina, mas a cabeça é toda cheia de músculo em volta. Então essa contração pode levar ao fim do dia dor de cabeça. Mulher, às vezes, que usam aquelas presilhas ou que amarram e usam o cabelo preso durante a carga horária 8, 12 horas, também pode, ao fim do dia, ter dor de cabeça. Então, a gente tem uma infinidade de fatores. É fundamental identificar qual é o seu tipo de dor e o que na sua vida provoca essa dor. Agora, eu fiquei bem impressionada com aquela menina que disse que ela dorme muito pouco, que a hora que ela está em casa ela precisa estudar e que ela tem dor de cabeça de 3 a 4 vezes por semana. É muito, não é? É um absurdo, né? Essa frequência é uma frequência muito alta. A gente precisa ver o tempo que ela está assim. Mas existe uma complicação da dor de cabeça, que a gente chama de cefaleia, dor de cabeça, crônica diária. É aquela que dói mais que 15 dias no mês. É mais do que dia sim, dia não. Parece que ela está com isso, né? 3 a 4 vezes numa semana que tem 7 dias. E aí nem adianta mais tomar remédio ou adianta mesmo não, assim? Adianta tomar o remédio, mas o remédio é diferente. A causa disso, além da privação de sono, do estresse, é o uso do analgésico. E aí é uma outra causa de piora da dor. Quando a pessoa usa muito analgésico, esses da farmácia, né, esses que você compra sem receita, a dor piora em frequência. A gente considera abuso de analgésico acima de 2 comprimidos por semana. Se você usa, se a pessoa está vendo a gente em casa, usa mais que 2 vezes por semana, esse analgésico está fazendo mais mal do que bem. Mas peraí, você doutor, toma, a dor passa, aí a dor volta. Tem muita gente que toma um determinado remédio que é bem famoso para dor de cabeça e já toma 2 comprimidos. Porque, não sei, as pessoas começaram a contar uma para as outras que tem que tomar 2. Aí depende da dose do remédio, da marca, do tipo do remédio. Por isso que é sempre importante a gente falar que a automedicação não é recomendada. O ideal é procurar o seu médico, seu clínico, seu ginecologista, seu neurologista e seguir sempre a recomendação, mas de modo geral. O uso, seja 1 ou 2 cápsulas, mas acima de 2 vezes por semana, já é um uso abusivo. Isso piora. Funciona mais ou menos, Cláudia, como aquele descongestionante nasal. Você pinga, o nariz abre, aí o nariz fecha. Aí você pinga, ele abre e ele fecha. Aí a pessoa passa a viver usando aquele descongestionante. E o mesmo remédio que tira
a congestão ou a dor é o mesmo que provoca o rebote. De novo, o nariz fecha e a dor volta. Nesses casos, é fundamental você fazer prevenção. Existem medicamentos que você usa diariamente, com ou sem a dor, para evitar que a dor apareça. É a profilaxia. Então, para quem tem a frequência que essa moça mostrou, várias ao mês, várias por semana, é fundamental procurar o especialista, mudar o estilo de vida e introduzir um remédio profilático, que não é um analgésico, para poupar, economizar o analgésico. Porque ele realmente pode fazer mal sem você perceber. Porque ele dá a falsa impressão de que ele é ótimo. Você toma, a dor vai, e depois a dor volta, você toma de novo, a dor vai. Só que não resolveu o problema, não identificou a causa e piorou a frequência. Agora, eu queria entender e também mostrar para o meu telespectador aonde é que é essa dor. Porque quando a gente tem dor de cabeça, a gente fala, tô com dor de cabeça. Eu, por exemplo, sinto muita dor de cabeça aqui. Aí parece que é uma dor de cabeça que vem aqui dessa veia que tá aqui. Tem gente que sente a dor de cabeça aqui atrás. Você falou do cabelo preso o dia inteiro que dá dor de cabeça. Onde é que é? Já que você tá aí com um cérebro, né? Vamos tentar entender. Eu trouxe aqui o modelinho e a primeira coisa importante é o cérebro em si, ele não dói. O cérebro é indolor. Se você retirar a calota e operar um cérebro, o paciente pode estar acordado, ele não vai sentir nada. O cérebro ele percebe a dor de qualquer região do corpo, mas ele em si ele não sente dor. Então a primeira coisa, o cérebro não dói. O que dói são as estruturas que estão em torno ou dentro do cérebro. Então você tem a meninge, se tem uma meningite, por exemplo, vai ter dor de cabeça. Você tem o osso, isso são causas raras de dor. Toda a musculatura que está aqui em cima, ela dói com frequência. E os vasos podem também doer. Por exemplo, na enxaqueca, onde a dor ela é mais pulsátil, é uma percepção da dor no vaso. O vaso dilata, inflama e a pessoa sente como se fosse o coração batendo na cabeça, né? Aquela dor latejante, pulsátil. Já quando a dor é mais tensional, mais muscular, ela é mais difusa na cabeça e ela é mais constante. Como se fosse um cansaço no músculo, né? Então aquela dor mais ao fim do dia, dos dois lados, mais leve, músculo em volta da cabeça. Aquela dor tipo coração batendo, uma dor mais de vaso dilatado, mais da enxaqueca. Mas existem outras regiões que podem doer. Então, realmente, onde você falou, a região temporal é uma região que dói bastante. Tem pessoas que têm dores na região do olho, dor periocular. Tem dores que não pegam a cabeça e sim a face. A gente tem uma famosa que é a neuralgia do trigêmeo, que é um nervo que faz a sensibilidade da face. Então, é fundamental identificar. Outro lugar muito comum de doer é a nuca. Aqui é a região da nuca, né? Então, a região da nuca ela tem muita musculatura, né? Então, você pode ter dor na nuca por problemas na coluna, por problemas de estresse, por excesso de trabalho, por atividade física feita de maneira inadequada. Então, a localização é importante, além da frequência, do tipo de dor, dos sintomas associados e do contexto, né? Em quem a dor aconteceu, qual é a profissão, qual é a idade, qual é o sexo. Então, o que eu aprendi aqui, para concluir um pouquinho esse nosso primeiro momento, a dor de cabeça, ela tem uma causa. A gente, se tiver uma frequência grande de dor de cabeça, que passaria de 2 vezes por semana? A gente considera alto, não. 2 por semana é o uso do remédio. Mas a frequência alta, acima de 2 ao mês, já é uma frequência de dor de cabeça. Então, de 2 ao mês, que eu acho que é uma grande maioria que tem que procurar um neurologista. Sem dúvida nenhuma. Não é pra gente ir na farmácia e comprar um medicamento, porque isso só vai piorar a dor de cabeça. Exatamente. Você precisa ter o nome, o sobrenome e os desencadeantes para tratar adequadamente. Tratar a causa da dor de cabeça. Para tratar, assim, eventualmente, com um remedinho, é aquela pessoa que tem uma vez a cada 2, 3 meses, uma vez no mês no máximo. Aquelas pessoas que perdem trabalho, perdem vida social, perdem qualidade de vida ou que vivem com o remedinho na bolsa, essas já passaram da hora de procurar um neurologista, sem dúvida. Perfeito. Agora, no segundo momento, você participa também no 0 Operadora 11 2202 8432, mandando a sua pergunta, a sua dúvida ou a sua colocação. É hora de ficar à vontade, porque a nossa saúde é que está em jogo e a gente tem aqui um excelente especialista para nos ajudar a entender como ter uma vida ainda melhor. Dr. Leandro Teles, o site é leandroteles.com.br, mas a gente volta em 2 minutinhos, tá bom? E eu continuo então com o Dr. Leandro Teles, respondendo agora as nossas dúvidas em relação às dores de cabeça. Você viu que tem bastante e-mail já, né? Legal, essa é a parte mais gostosa, essa Muito sabatina aí com o público. E ó, a primeira vem lá de Guarapari, no Espírito Santo. Elaine Cristina Pereira Rocha, ela disse que tem dor de cabeça somente do lado direito. O que é que pode ser? Então, essa pergunta é uma pergunta interessante, a distribuição da dor. Quando você vai procurar um médico, ele vai te perguntar, a dor dói a cabeça toda ou um lado só? Algumas dores doem mais de um lado só. Por exemplo, a enxaqueca pode doer mais de um lado, eventualmente pode migrar para o outro lado, mas geralmente a dor é hemicrânea, metade da cabeça. Você fala em salvas, é um outro tipo de dor,
periocular, do lado do olho também dói mais de um lado. As dores de cabeça que vêm da coluna cervical também dói mais do lado. Agora, aquela dor mais de tensão muscular, aquela mais comum, ela costuma ter uma distribuição bilateral. Então, é importante, sim, esse Respondendo critério. a pergunta dela, do lado direito, então, é enxaqueca? Do lado direito, assim, é difícil, porque tem que ter os outros comemorativos, mas fala mais a favor de um quadro de enxaqueca versus uma tensão muscular simples. Ok. A Vilma Sanches, de São Paulo. Por que no ciclo menstrual há tanta dor de cabeça? Será que possa ser alguma falta de vitamina? E pergunta se existe algum produto natural que pode ser recomendado para esse caso. Aí precisa ver que tipo de dor ela tem, se é tipo tensão muscular ou se é tipo enxaqueca. Mas os dois tipos pioram no pré-menstrual. Na verdade, o que acontece é que quando o estrógeno cai, você tem mais dor de cabeça tensional e mais enxaqueca. Na gravidez, o primeiro trimestre é o pior, o segundo e o terceiro trimestre é melhor e no puerpério melhora. E existem sim questões naturais, medicamentos naturais para tratar enxaqueca. Então a gente pode usar às vezes vitamina B2. Então casos mais leves, se for realmente do tipo a escolha do seu neurologista, pode ser usado algumas suplementações vitamínicas sim, para tratar de forma mais natural para quem não gosta de remédio. Ok. A Alessandra Leca, ela tem dor de cabeça e tem várias dúvidas. Ela pergunta se dor de cabeça e enxaqueca é a mesma coisa. Não. Não. Dor de cabeça é tudo que dói do pescoço para cima. Dor do pescoço para cima, por definição, é dor de cabeça. A gente exclui, na prática, só os dentes. O resto tudo é dor de cabeça. Então, tem 150 causas de dor de cabeça, a enxaqueca é uma delas. É uma importante, que acomete 1/3 das mulheres, 10% dos homens. Então, é uma das causas mais importantes pela intensidade e pela frequência alta. Mas enxaqueca é um tipo específico e dor de cabeça é tudo. Ela diz que toma pílulas contraceptivas e contínuas para evitar as dores de cabeça. Mas ela diz que não está funcionando e pergunta o que fazer. Isso, na verdade, é uma tentativa usada em alguns casos. Quando você percebe que a dor de cabeça tem relação com a queda do estrógeno, você pode usar algumas pílulas de baixa dosagem ou que você não para, né, para tentar diminuir esse degrau. Agora, primeiro, precisa ver que pílula é essa, conversar com o neurologista, conversar com o ginecologista. Não é uma solução total, não. Às vezes até piora, na verdade, porque você começa a tomar o hormônio artificial, aí você para ele para menstruar e aí tem um degrau às vezes maior. Então precisa ver, porque nem tudo é hormonal. Precisa ver se não tem, além da parte hormonal, outras coisas, ou se não vale a pena migrar para um outro contraceptivo. Legal. A Deisima Ramalho, ela tem 23 anos, é de Araruama. Ela tá grávida, tem enxaqueca e sinusite. Ela diz que sente sempre dores na parte da face e chega a sentir um cheiro ruim. Agora, na gravidez, tem piorado. Ela pergunta se seria pela gravidez ou mesmo estresse ou ansiedade. O estresse e a ansiedade pioram, sim, a enxaqueca. É importante que as dores são diferentes. A enxaqueca é uma dor mais alta, pulsátil, igual o coração batendo, e a luz incomoda e vontade de vomitar. A sinusite não, é uma dor na face, como ela descreveu, com obstrução nasal, às vezes febre. Então a dor não é tanto na cabeça, é mais na face e pode surgir esse odor ou aquela tosse seca quando a pessoa deita. Na gravidez, de modo geral, a enxaqueca melhora no segundo, terceiro trimestre. É muito ruim o primeiro trimestre e é muito ruim o puerpério, logo depois que o bebê nasce. Então é importante consultar o neurologista e o obstetra, porque obviamente os medicamentos têm que ser apropriados para esta fase da vida, uma vez que ela tem o bebê. A gente na gravidez abusa de medidas naturais, acupuntura, relaxamento, às vezes suplementação de riboflavina. A gente tem vários métodos para tentar não agredir a criança e a mãe nesse período um pouco mais susceptível. Agora, você falou que normalmente a enxaqueca na gravidez ela melhora depois do segundo trimestre, mas ela é frequente, né? Acontece, né? Não o tempo todo, mas tem uma incidência grande de dor de cabeça na gravidez? Acontece. Por quê? Porque 30% das mulheres em idade reprodutiva, entre os 12 e 50 anos, têm enxaqueca. Como a gravidez dura 9 meses, a chance de você ter crises em todos os trimestres é muito alta. O primeiro trimestre é mais chatinho. Mas ela não está relacionada à parte hormonal que a gravidez... Então, o primeiro trimestre o estrógeno sobe. Então, essa hora tem mais dor. O segundo e terceiro trimestre o estrógeno está super alto, mas constante. Então, pode aliviar um pouquinho a enxaqueca. Pode ter mais dores tipo tensão muscular. Até pela ansiedade, pelo estresse da gravidez. Já quando o bebê sai, o estrógeno volta a cair. E surgem outros hormônios para a amamentação. Então, em cada fase, você tem que conduzir de uma forma diferente. Então, é importante personalizar. Não tem uma receita de bolo. Mas todas as minhas gestantes, por exemplo, que a gente acompanha no consultório, cada uma a gente leva de um jeito para ela aguentar até o fim da gravidez. Legal. A Jânia, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ela diz que sente dores de cabeça com frequência. Algumas vezes a dor se concentra do lado direito e, em outras vezes, do lado esquerdo. Ela gostaria de saber qual o motivo
poderia ser essa dor? Isso acontece mesmo. Não sei se no caso ela é uma enxaqueca, mas se for uma dor pulsátil, com intolerância ambiental, com náusea, ela pode migrar. Tanto que a gente chama enxaqueca de migrânia também. É o migraine em inglês, que é por isso. A dor pode doer preferencialmente do lado, mas pode ir de um lado para o outro, pode doer na frente, ora pode doer atrás. Então essa localização ela pode sim variar de uma crise para outra. Doutor, é uma pergunta minha. A gente falou de medicação, é claro que as pessoas precisam procurar um neurologista, mas aqueles remedinhos vendidos na farmácia, quando a pessoa está com crise de enxaqueca, eles funcionam ou não? Não adianta para nada? Então, eles funcionam. Agora precisa ver o tipo do remédio. A gente tem, por exemplo, analgésicos comuns. Analgésicos comuns é um grupo de remédios, né? A gente vai ter aí paracetamol, ácido acetilsalicílico. Aí depois a gente vai ter um outro grupo que são os anti-inflamatórios. Diclofenaco, naproxeno sódico. Cada um desses vão ter N marcas. Estou dizendo aqui o nome do sal, da substância. E tem remédios que são específicos para um tipo específico de dor. Tem aqueles remédios que só vão agir na enxaqueca, não na dor tipo tensão muscular. Esse seria o mais indicado. Por isso é tão importante você procurar o médico. Para ver se o seu caso é uma enxaqueca, é uma cefaleia em salvas, ou é uma dor muscular, um problema de coluna. Porque você consegue personalizar de modo a já dar um remédio bem incisivo. Quanto menos remédio você tomar, melhor. Até porque tem enxaquecas e dores que partem de alguma coisa que está relacionada à alimentação. Se você vai colocar um monte de remédio no estômago, isso também não vai fazer bem. Sem dúvida Pode até nenhuma. piorar a dor de cabeça. Para você acertar na mosca, ao invés de você pegar um remédio de uma vizinha, de um parente, vê qual é o seu tipo de dor e qual é a sua melhor prescrição. Geralmente, o neurologista ele vai fazer o quê? Se tiver dor, tome este remédio. E aí, se ele identificar que é necessário uma profilaxia, ele vai passar um outro remédio para usar todo dia, em dose baixa, para evitar que a dor apareça. E, além disso, não é só remédio, mudança do estilo de vida. Legal. O Laerte Amin é de São Bernardo. Ele faz um tratamento psiquiátrico porque ele tem no cérebro um cisto aracnoide. Ele tem dor de cabeça constante. Ele gostaria de saber se isso pode ser por causa do cisto. Pouco provável. Então tem que ver o tamanho do cisto, a localização. Pelo que ele falou, está sendo acompanhado, sendo seguido. Cisto aracnoide é um achado super comum de tomografias, ressonâncias. Geralmente ele é benigno, não cresce e não dá dor de cabeça. Geralmente a pessoa tem dor de cabeça e o cisto, e são coisas independentes. Lógico que cada caso é um caso. Em casos bem raros, ele pode sangrar, pode crescer e eventualmente pode doer. Mas, de modo geral, você tem a dor de cabeça e o cisto e eles convivem tranquilamente. A Rosilene de Oliveira Rodrigues, ela disse que começou a sentir dores muito fortes nas pernas e, através de um exame de sangue, ela descobriu que tem HTLV. O que é HTLV? O HTLV é um vírus, né? É um vírus que é disseminado em algumas regiões do Brasil. Às vezes a pessoa tem o HTLV e não tem nada de sintoma. Ela é portadora do vírus, mas não tem nada. Às vezes dá problemas de coluna, de nervos. Então, no caso dela, ela identificou isso no sangue. Ela estava com dores nas pernas. Aí ela diz que o neurologista disse que essas dores, que já vai para o 3º ano, não estão ligadas ao vírus. Então, ela pergunta o que poderia ser. Essas dores podem estar ligadas ao vírus? Eu até acabei respondendo sem querer antes dela perguntar. O vírus, geralmente, ele é presente e não dá sintomas. Quando dá sintoma, o caso mais comum neurológico desse vírus é fraqueza nas pernas e pernas muito duras. Nesse caso, precisaria identificar se ele está no líquor, tem alguns exames de imagem da medula que podem ser feitos. Mas é muito comum a pessoa ter dores nas pernas, por outros motivos, problema de vasos, de nervos periféricos, fibromialgia, cansaço, e pode não estar a ver com o vírus sim. Então, se ela não sentiu muita firmeza, é fundamental buscar uma segunda opinião. Mas pelo que ela falou, é possível sim ter o vírus e o vírus não está causando nenhum problema e a dor ser por outra natureza. Ok. O Valdecir Batista de Carvalho disse que sempre teve dor de cabeça, desde pequena, tem enxaqueca. Recentemente ela sente umas fisgadas no lado direito, em 3 lugares diferentes. O que poderia ser? É interessante, porque quem tem enxaqueca, geralmente, também tem outros tipos de dor. Pelo que eu entendi, é tipo uma pontada, uma coisa mais rápida, né? Então, precisa ver. Se essa pontada for associada a exercício físico ou atividade sexual, é um pouco mais preocupante. Qualquer um que tenha dor de cabeça quando vai pegar um peso ou durante o ato sexual, precisa buscar ajuda para investigar se não tem um aneurisma, uma alteração de vasos que possa romper. Agora, se essa fiscada for quando ele está relaxado,
pode estar relacionado à enxaqueca. É uma cefaleia benigna em pontadas ou fisgadas, que é super comum na enxaqueca. Então, comunicar ao médico para ele também trabalhar esse diagnóstico. Legal. Outra gestante aqui é a Rejane Campos Silva de Moraes. Ela está gestante, tem muitas dores de cabeça. A princípio ela tomava o paracetamol e agora evoluiu para dipirona e Buscopan na veia. E as dores continuam constantemente. Tem alguma coisa que possa ser feita para ela não sentir essa dor de cabeça? No caso que está faltando para ela, talvez seja diagnóstico e um tratamento. Ela está naquela linha inicial. Os analgésicos comuns, simples, né? Ela precisa procurar um neurologista, estabelecer qual é o tipo de dor, quais são os desencadeantes, ver se não tem nada mais preocupante. E se for mudar os remédios, mudar para um mais direcionado ao tipo de dor dela. A Fabiana de São José dos Campos, ela gostaria de saber a relação da dor de cabeça com o ciclo menstrual. Ela disse que ela tem muita dor de cabeça nessa época. Então tem relação, geralmente no pré-menstrual, mas tem dores que acontecem no intramenstrual, durante a menstruação e até depois. Então é fundamental nesses casos fazer um bom diário de dor, comunicar ao ginecologista, comunicar ao neurologista, porque o tratamento é um pouco diferente. Ok. Vou fazer a última pergunta. Tem tantas perguntas e eu fico com o coração apertado aqui, mas não dá tempo, infelizmente.